Faltam menos de 2 semanas para as eleições americanas e ela tem sido um tema principal nos mercados financeiros. A gente tem o mercado acreditando que o Trump vai ganhar e fazendo posições para aproveitar de uma vitória do Trump. O mercado me parece extremamente motivado por casas de aposta. A gente vê aqui, em específico, essa Polymarket, o Trump chegando a quase 64%, com o Elon Musk falando que tem que chegar a 69%, como dito na profecia. Só que, por outro lado, a gente tem as polls, as pesquisas, dizendo que Harris ainda permanece um pouquinho na frente, embora Trump tenha tirado uma certa vantagem nos últimos meses. Com isso, a gente tem aqui um juros de 10 anos nos Estados Unidos, o famoso 10-year, subindo no último mês, subindo forte. Isso muito por conta de Trump ser um candidato que, com suas medidas mais protecionistas aos Estados Unidos, criando barreiras tanto físicas quanto comerciais para os Estados Unidos em tarifa nas importações, estimulando muito a economia americana, tende a fazer com que essas sejam políticas inflacionárias que fazem com que o dólar se fortaleça e os juros de longo prazo também se fortaleçam nos Estados Unidos. E com isso, a gente tem um dólar DXY voltando à casa dos $104 no último mês, subindo 3,60%. E aí, se a gente pega um retrato, de 5 anos para cá, ele está tentando recuperar aqui valores do meio desse ano, olhando para um ponto aqui de $106 em outubro de 23, que é uma das máximas recentes. E antes disso, só lá em 2022 tem essa máxima aqui de $113, ainda tem caminho para andar para cá, mas a gente vê essa grande retomada do dólar no último mês. Bom, a gente acabou de começar um ciclo de corte de juros nos Estados Unidos. Isso deveria fazer com que o dólar se enfraquecesse, mas muito por conta das eleições, a gente vê esse dólar se fortalecendo. Tá bom, não são só as eleições, a gente tem aqui um dólar se fortalecendo contra o iene japonês, que também, a gente viu recentemente uma inflação arrefecendo no Japão, um Japão dizendo que não precisa subir tantos juros, então isso também faz com que a moeda se enfraqueça. O iene japonês tem uma certa relevância na cesta do dólar DXY, mas o dólar DXY vem se fortalecendo contra as principais moedas do mundo. E não só contra as principais moedas do mundo, mas também contra as moedas emergentes. Se a gente pega, por exemplo, contra o peso mexicano tem seus problemas, assim como o real tem seus problemas. O México está passando por uma grande reforma no seu judiciário que está causando muita volatilidade e incerteza por lá. Só que a gente também tem um Trump que promete impor barreiras ali para o México, comerciais, tarifas em produtos importados do México. Isso faz com que os investidores fiquem com mais medo de investir na moeda mexicana. Conforme a própria matéria do Wall Street Journal traz aqui, Trump disse recentemente que vai colocar 200% de tarifa em veículos do México, importados do México. E ainda a gente tem aqui apostar contra as moedas e no dólar não é mais aquele no-brainer barato que era 2 ou 3 semanas atrás. Diz esse senhor aqui, temos Fiotakis Global Head Global de FX e mercados emergentes na Barclays. E aí, voltando para finalizar esse assunto, embora os mercados de apostas tenham se mostrado recentemente muito mais precisos no resultado de eleições, a gente não pode descartar 100% os polls. Então, eu ficaria sempre com um pezinho atrás com relação a como que tá indo as eleições dos Estados Unidos. A gente tem muitos bilionários apoiando firmemente o Trump, e é óbvio que ninguém gosta de perder dinheiro. Mas se eles estiverem apostando muito nessas casas de aposta, eles mesmos podem fazer com que as odds movam a favor de um candidato versus o outro. Bom, aproveitei para falar isso tudo porque hoje mais um dia sem muitos dados econômicos saindo. E aí, com toda essa incerteza no mercado, a gente tem o ouro novamente atingindo máximas atrás de máximas. E quem também se beneficiou desse movimento do mercado recentemente foi o Bitcoin, mas o Bitcoin tem perdido força. Ele chegou a quase $70 mil, $69 mil recentemente, está agora a 66.400, cai 1% aqui nas últimas 24 horas. Além disso, a gente tem vários dirigentes de Banco Central falando ao longo do dia. Talvez o dado mais importante para sair do dia é de estoque de petróleo. Ontem a gente teve uma outra agência reportando estoque de petróleo e veio muito acima da expectativa. API Crude Oil Stock Change veio muito acima das expectativas. Com isso, a gente tem um petróleo recuando quase 1%, ainda quase na casa dos $75. Uma boa recuperação aqui dos últimos de anteontem para ontem, mas depois do estoque de petróleo ele deu uma recuada. A gente tem o minério de ferro recuando mais um pouco, voltando abaixo dos $100 a 98,80, caindo quase 2% agora lá em Singapura. Bolsas na Ásia e na China sobem, mas no Japão caem. E Estados Unidos com a Europa com leve queda hoje, agora pela manhã. Estados Unidos que a gente tem pré-abertura Coca-Cola reportando resultado e um fator que pode talvez trazer volatilidade hoje, só que hoje não vai ser hoje no pregão de hoje, vai ser no pregão de amanhã. Tesla reportando resultado pós-pregão. Bom, amanhã aqui também a gente vai ter IPCA saindo aqui no Brasil, pode trazer volatilidade. E aí, falando sobre o Brasil, mercados ontem fecharam praticamente da mesma forma que abriram. O índice futuro fechou em leve queda 0,08. Dólar futuro fechou em leve alta de 0,04.
a gente teve DIs futuros caindo na ponta longa da curva e aí subindo um pouquinho na ponta curta da curva. E aqui sobre o nosso dólar, a gente tem um dólar ainda fortalecido, muito por conta do mercado externo, como eu mostrei ali, como que as eleições nos Estados Unidos estão afetando, sem políticas claras de redução de custos aqui no Brasil. Provavelmente esse dólar vai ficar parado, mas qualquer coisinha que venha boa também pode fazer uma boa volatilidade, já que a gente está bem amassado nos últimos dias, no último mês, ou no último ano, para dizer melhor, né? Enfim, hoje mais um dia sem muita volatilidade. Interessante ver o que os banqueiros centrais do mundo estão falando, mas o mercado está aguardando muito por essas eleições. Alguns resultados de empresas podem fazer preço no mercado. Hoje não tem nada que seja um trigger muito forte para o mercado, aparentemente, a não ser que tenha alguma escalada em Israel, alguma coisa assim. Amanhã pode ser um dia que traga um pouquinho mais de volatilidade e, com certeza, o resultado das eleições dos Estados Unidos, daqui a 2 semanas, lá depois do dia 5 de novembro, vai trazer muita volatilidade no mercado. Muito obrigado pela atenção, bons negócios e até amanhã.